As crianças, elas são o futuro de uma sociedade. Pensando nisso, o nosso quadro Papo Cabeça dessa semana vem trazendo um bate-papo super interessante entre o Fábio Freitas, que é aluno do curso de Direito da FVJ, e a Rosemary Brígido, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que este ano completou 30 anos de sua criação. Vem conferir comigo e conhecer um pouco mais sobre as garantias que este estatuto traz para as crianças e do adolescente. Vamos lá? Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um Papo Cabeça. Meu nome é Fábio Freitas. Hoje estamos com a Rosemary Brígido. Falaremos um pouco a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Então, é um assunto fundamental, de grande importância para debatermos na nossa sociedade de hoje, tá? Como primeira pergunta, vamos lá. Apesar do ECA estar completando 30 anos, né? Ele completou 30 anos neste ano, 2020, necessariamente em julho. Algumas ideias a seu respeito, elas são ainda mal interpretadas. Ainda falta eloquência por parte das pessoas que criticam. Mas, enfim, dado a questões da criança não poder trabalhar, por ser questão de pessoa que vai se tornar um adulto ocioso e com facilidade de ingressar no mundo do crime. Como você, Rosemary, pode nos contar se essa interpretação de que a criança e o adolescente que não pode trabalhar vai entrar no mundo do crime, essa interpretação, ela é errada, ela é correta? O que você pode nos falar a respeito? Olá a todos. Respondendo a pergunta, né, do nosso Papo Cabeça, a nossa primeira pergunta, se a gente pensar, né, nesse aspecto da ociosidade para nossas crianças e nossos adolescentes. Mas primeiro a gente tem que remeter assim, quem é nosso futuro? Né? O nosso futuro são as crianças e os nossos adolescentes. E imaginem aí, a criança está sendo privada de algumas das suas necessidades, de como estudar, brincar, uma boa alimentação, né? Porque eu estou falando isso, que quando a gente coloca uma criança ou um adolescente que não está na fase de aprendiz para trabalhar, a gente tá tirando esses direitos deles, né? Então a criança, ela precisa, né, estar sendo protegida pela sociedade. E como você mesmo falou, nesses 30 anos de ECA, que o ECA completou 30 anos esse ano, a gente também vê muitas pessoas com ideias errôneas sobre isso. A criança que não trabalha não vai ficar na ociosidade, o adolescente que não trabalha não vai ficar na ociosidade. Eles precisam estar sem trabalhar para poder estudar, brincar, se desenvolver, né? Que é o artigo do ECA, o quarto artigo do ECA, ele diz que a família, a sociedade e todo o poder público ele tem que garantir esses direitos da criança. Então, assim, a criança, quando ela cresce brincando, estudando, tendo uma boa alimentação, um bom lazer, é claro que ela vai ser um adulto que vai contribuir positivamente para a sociedade. Então, como você falou, muita gente ele usa o ECA, dizer que protege muitas nossas crianças. E o ECA não, o ECA é a lei que protege, né? Mas também ele nos direciona para cumprir algumas medidas que são necessárias quando existe a infração de delitos ou que algum adolescente possa ter conflito de leis. Muito bem, muito importante você frisar a respeito dessas verdades, né, que as pessoas precisam conhecer a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, prosseguindo, a respeito do sistema socioeducativo, que para alguns críticos virou escola para bandido. O que deu errado nessa implementação dessa política pública, das medidas socioeducativas? O que deu errado? O que é que gera
essa discussão de que as medidas socioeducativas, as antigas fundações Casa, são instituições que dão embasamento para as crianças e adolescentes se tornarem futuros bandidos. É justamente esse ponto que é o mais discutido no ECA, né? As medidas socioeducativas, né, são uma contribuições para nos nortear quando você precisa aplicar a lei, né? Então, muita gente que não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz, né, enfatiza que o Estatuto é só para proteger, né, e não punir os adolescentes, e eles ficam se resguardando, né, dizendo que a lei está os protegendo. Isso aí é falta de conhecimento, né? O que causa esse desconhecimento e essa discussão sobre as medidas socioeducativas é porque, se a gente for analisar o nosso sistema prisional, né, no Brasil, está sendo acúmulo de pessoas. E as fundações que acolhem esses adolescentes em conflitos com a lei não está sendo diferente. Então, está sendo amontoado de adolescentes dentro de um espaço minúsculo, sem poder estarem se desenvolvendo intelectualmente, né? Na maioria, não são todas as casas de acolhimento ou as fundações que estão passando por esse processo, mas a maioria se faz isso, amontoa-se adolescentes sem um projeto socioeducativo para eles, né? Que eles não têm o que fazer depois que sair dali, né? No máximo eles passam 3 anos nesse local e fazendo o quê, né? Qual é a educação que ele tem, qual é o aprendizado que ele tem dentro dessa instituição, que possa estar garantido o recomeço dele dentro da sociedade, né? E nesse processo das medidas, não só tem que abranger os adolescentes em conflitos com a lei, ele precisa também estar focado dentro da família, dentro da comunidade, para que quando esse adolescente retornar para a sua família, ele não encontrar aquela base que eles tinham antes, né? Muitas vezes de tráficos, de assassinato, de fome mesmo dentro da sua comunidade. Então, esse processo tem que ser mudado e tem que ser um processo contínuo, né? E se ele fez alguma coisa que ele está infringindo a lei e que precisou ser recolhido da sociedade, mas essa sociedade precisa também dar garantias para esse adolescente estar se moldando, se transformando, e não só amontoando adolescente desse local e eles não fazendo nada. Então, eles não vão, num passe de mágica, sair daquele local e voltar para a sociedade e aprender como conviver em sociedade sem ter um direcionamento. Ok, sabemos que os tempos mudam e as pessoas também. No seu entender, você acha que o ECA precisa ser revisado? Nesse processo todo, né? O ECA tem 30 anos. Então, mas são 30 anos que o ECA não foi implementado completamente. Ele precisa, para ser, como lei, como toda lei, ela precisa também ser revisada, né? Ela precisa estar sendo mostrada, né, na sua plenitude, para que possamos conhecer, né? Então, o ECA precisa ser revisado, né? Se tiver algumas alterações que precisam acontecer, essas alterações não podem ser para retrocesso, precisa ser para melhoria ainda mais da qualidade da vida da criança e do adolescente. A gente precisa que as pessoas conheçam o ECA, né? Nem todo mundo sabe o que é o ECA, qual é a importância do ECA para a sociedade, principalmente para nossas crianças e adolescentes. Então, assim, o ECA, ele é uma lei muito rica, que ele embasa não só aqui no Brasil, ele também é levado para fora, e justamente uma lei
que é muito boa para nossas crianças e adolescentes, mas que não são implementadas aqui dentro do nosso país. Mas que fora todo mundo vê que é uma lei que é para frente, né? Então, precisa só da implementação de todos os programas aqui dentro do Brasil, que ainda não acontece. Muito bem. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Papo Cabeça, tá? Agradecemos pela participação de todos, agradecemos a participação da nossa convidada, a Rosemary Brígido, tá? Continuem acompanhando, tá valendo, e é isso aí, até mais!